Nesse vídeo eu vou te passar um passo a passo para você aprender Power BI e fazer os seus primeiros visuais em apenas alguns minutos. Investir tempo e esforço no aprendizado de Power BI aqui comigo pode resultar em uma maior valorização profissional, reconhecimento e muitas oportunidades de avanço na sua carreira de dados. Esse vídeo aborda os principais conceitos e funcionalidades do Power BI, proporcionando uma visão abrangente da ferramenta. Vamos para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar como começar. Já estamos aqui dentro do Power BI, que é a ferramenta de análise de dados da Microsoft, que serve para várias finalidades. Através da ferramenta que você está vendo aí agora, você pode analisar grandes volumes de dados de maneira rápida e eficiente para identificar tendências, padrões e insights valiosos. Aqui no Power BI você pode criar visualizações interativas e atrativas através aqui da nossa galeria de visuais, a partir de conjunto de dados. Isso facilita a comunicação e a compreensão dos dados. Aqui no Power BI você vai criar relatórios e dashboards personalizados para monitorar o desempenho de negócios e acompanhar métricas e tomar decisões a partir desses relatórios. Feita toda essa introdução para você saber o que é o Power BI, você precisa saber também que para fazer um relatório ou um dashboard personalizado, você vai passar por 7 etapas. E quais são essas etapas? A primeira etapa que você vai passar é pela extração de dados. Extração de dados. A segunda etapa, a etapa de estruturação. A terceira etapa é a etapa de modelagem. A quarta etapa é a etapa de visuais. A quinta é a etapa de cálculos. A sexta etapa você vai automatizar. E a sétima etapa é a etapa de distribuição. Tá? Então, na primeira etapa, você vai extrair os dados, tá? de vários bancos de dados que existem aí no mercado. A segunda etapa é estruturação, que nós vamos fazer aqui no Power Query, que eu já vou mostrar. A modelagem de dados, você vai fazer o relacionamento desses dados. A quarta, você vai criar esses visuais. A quinta, você vai criar os cálculos, né, através da linguagem DAX. A sexta, você vai automatizar todo esse processo. Se você faz processos repetitivos, aí dá para automatizar no Power BI. E a sétima etapa, você vai distribuir ou você vai colaborar esse relatório com pessoas da sua equipe, né? Pois não adianta nada você fazer um relatório para tirar ideias, insights, verificar padrões, mas você não compartilhar esse relatório com a sua equipe ou com a sua gestão. Agora que você já sabe as 7 etapas para você criar um dashboard ou um relatório aqui dentro do Power BI, nós vamos subir os conjuntos de dados aqui, que nós vamos cumprir a primeira e a segunda etapa. Eu vou considerar que esse dado já está extraído do nosso banco de dados, ok? E eu vou subir o meu conjunto de dados aqui para o Power BI. E como que eu posso fazer isso? De duas formas. Primeiro, ou você vem aqui na página inicial e clica em pasta de trabalho do Excel, ou você clica aqui ó, em importar dados do Excel. Tá? E essa opção vai estar habilitada assim que você entra aqui no Power BI. Então eu vou clicar aqui ó, importar dados do Excel e vou subir a minha primeira planilha. Tá? Aqui nesse vídeo nós vamos subir essas duas planilhas. Eu vou subir a minha primeira, que está escrito D produto, e a outra F vendas. E por que de produto? Porque é uma tabela de menção, tá? Uma tabela onde nós vamos, onde é cadastrado os dados. E a segunda, ela é F vendas, que é F é de fato, porque aonde tem fatos acontecidos, tá? Vendas e etc.
Então eu vou subir aqui, ó, a minha de produto, vou clicar em abrir. O Power BI vai subir essa planilha aqui para mim, vai subir as abas dessa planilha e eu tenho aqui, ó, duas abas e eu só quero a abas de produto, tá? Então, ó, assim que nós clicamos em produto, ó, já dá para mim pré-visualizar aqui o que tem nessa planilha. E nós vamos clicar em transformar dados, tá? Não clica em carregar, clica em transformar dados. Quando nós clicamos em transformar dados, o Power BI vai levar a gente para o Power Query, que é uma ferramenta dentro do Power BI que nós podemos estruturar o nosso dado, tá? Que é o pilar 2. Então, dentro do Power Query, nós vamos estruturar os nossos dados, que é limpar esses dados, né? Se tiver esses dados estiver aí desajustados, nós podemos limpar por aqui. Se você descer a barra de rolagem aqui, você vai verificar que existem muitos números em branco ou nulo. E o que você tem que fazer para tratar esses dados aqui? Muito simples. Você vai ir em qualquer coluna dessa aqui, vai vir nessa setinha e vai tirar do filtro aqui, ó, esses valores nulo e vai dar um OK. Automaticamente o Power Query já vai tirar todas aquelas linhas que estavam com valores nulo, ok? E aqui tem outra divergência que é o seguinte, eu vou vir aqui, ó, nesse ABC123 e vou alterar para texto, tá? Ok. Então, quando eu alterei para texto, em apenas alguns cliques eu já tratei a minha planilha. E outra coisa importante que você tem que saber, existe as etapas aplicadas, tá? Então, é como se fosse um Ctrl+C ou Ctrl+V. Mas o que você tem que fazer? Você tem que excluir, né, essas etapas. Se você quer voltar para a etapa anterior, vamos supor que você fez alguma coisa errada, você tem que vir aqui, ó, e tirar essas etapas. Tá vendo que ele voltou um passo para trás, ó. Aqui, ó, ele voltou para o ABC 1, 2, 3. Se eu retirar essas linhas filtradas, ó, tá vendo que ele vai voltar o passo lá que eu estava com os valores nulos, ok? Então eu vou fazer aqui novamente, só fiz para demonstrar. Vou fazer o inverso agora, mudar aqui para texto e vou tirar os valores nulos, tá? Ok. Depois que minha planilha está tratada, eu venho aqui, ó, em fechar e aplicar, tá? Então aqui nós já fizemos a ETL, tá? Que é a extração, a estruturação e a carga desses dados, tá? Então o Power BI vai aí carregar todos esses dados e os dados que eu estruturei lá, né, no Power Query, ele vai jogar aqui para mim esses dados no Power BI. Depois que eu subi a minha planilha aqui, ó, de produto, tá? Eu vou até renomear aqui, que não era para me ter renomeado antes, mas eu vou renomear para de produto, tá? Que é uma tabela dimensão, onde eu tenho os cadastros dos meus produtos. Eu vou subir a minha segunda planilha, tá? Que é a nossa planilha fato. E para subir a nossa planilha fato, eu vou esperar ele aqui carregar, né? Vou aqui, ó, em página inicial, vou em pasta de trabalho, vou subir aqui a minha F vendas, tá? E o Power BI vai carregar aqui a minha planilha. Olha só, ele já carregou. Eu vou flegar aqui a minha planilha de vendas, né? Lembrando, ó, que ele vai pré-visualizar aqui a minha planilha. Nós já podemos verificar que tem colunas aqui em nulo, né? E eu vou vir aqui, ó, em transformar dados para mim estruturar esses dados, né? Perceba que nós estamos aí no pilar 2, tá? Que é o pilar de estruturação. Depois que o Power BI ele trouxe aqui a minha planilha para o Power Query, eu vou extrair o que tiver de divergência aqui, né? Nós podemos baixar aqui a barra de rolagem para ver se tem alguma coisa. Não tem, então eu vou aqui, ó, para o final já. E como que eu posso tirar essas planilhas aqui, ó? Essas planilhas não, essa coluna de uma vez só, né? Então, ó, eu posso dar um Ctrl do teclado e ir selecionando, né, as planilhas, as colunas que estão divergentes e venho aqui, ó, com o botão do lado direito e vou remover colunas,
certo? Então removeu aqui, ó, as colunas que estavam com valores nulo, certo? Ok, já tratei aqui a minha planilha, já estruturei. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, fechar e aplicar. O Power BI vai pegar essa planilha tratada, o Power BI não, Power Query vai pegar essa planilha tratada e vai jogar aqui para o Power BI, né? Ele vai fazer a mesma coisa da nossa tabela de produto. Ó, nós podemos ver que tem 988 linhas nessa tabela aqui, ó. E ok, depois que nós estruturamos os nossos dados, que é o segundo pilar, nós vamos para o terceiro pilar, que é o pilar de modelagem. No pilar de modelagem, nós temos que relacionar os dados, tá? Nós temos que relacionar uma planilha com a outra. Nesse caso, a planilha de produto com a planilha F-Vendas. Vou até renomear aqui, ó, novamente, porque não renomeei lá atrás. Então, vou clicar com o botão do lado direito, vou vir aqui, ó, F-Vendas, tá? Para mim saber que essa é a planilha fato. Ok? E para mim relacionar, eu tenho que vir nessa aba aqui, ó. Essa abinha aqui, ó, de modelagem de dados. O Power BI está fazendo aqui tá renomeando ainda para mim a minha planilha, ok? Eu tenho que vir nessa abinha aqui, ó, de exibição de modelo. Quando eu clicar aqui, ele vai mostrar as minhas duas planilhas, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que relacionar essas duas planilhas. E para relacionar é muito fácil, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as colunas que são aqui semelhantes, vamos dizer assim. Eu vou pegar essa coluna aqui, ó, código do produto com código do produto. E o Power BI vai relacionar as duas planilhas para mim, tá? Ok, depois de relacionado as minhas planilhas, aqui tem um conceito muito importante, tá? Que é de um para muitos, mas é um assunto que eu vou deixar para um outro vídeo. É um relacionamento saudável entre as planilhas, de um para muitos. Ok, eu vou voltar aqui para a minha aba de exibição de relatório, ok? Eu sei aqui que as planilhas agora estão relacionadas. Eu vou agora para a minha quarta etapa, que é a etapa de cálculos, tá? Não precisa entrar em pânico aí, que é super simples, tá? Então, nós vamos utilizar a linguagem DAX para fazer os cálculos aqui no Power BI. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso me organizar aqui, tá? Então, eu vou fechar essas duas planilhas, vou vir aqui, ó, na página inicial mesmo, vou clicar em inserir dados, tá? E aqui é somente só para questão de organização, tá? Eu vou separar aqui as minhas planilhas, eu vou começar criando as minhas medidas aqui no Power BI, tá? Então, vou renomear aqui, ó, essa tabela para medidas, vou clicar em carregar, ele vai criar aqui uma tabelinha chamada medidas e eu vou transformar essa tabela aqui em medidas, tá? E vou jogar essa tabelinha aqui para cima, tá? Acima das minhas duas planilhas, ok? O Power BI está trabalhando aqui para mim, tá? E importante também, gente, é vocês salvar, tá? Salvar o seu arquivo PBIX, tá? Para se acontecer qualquer coisa aqui no Power BI, você já tem esse relatório aqui salvo, tá? Para isso você vem aqui, ó, em salvar como, assim como no Excel e outras ferramentas da Microsoft, você só salvar como aí que ele vai salvar na sua máquina. Ok? Então, ó, eu já criei aqui, ó, a minha tabelinha de medidas. Eu vou clicar em cima dele, com o botão do lado direito, e vou vir aqui, ó, em nova medida, tá? Eu vou criar uma medida através dessa tabela aqui, ok? O Power BI aqui está trabalhando e ele vai abrir uma abinha aqui para mim, aqui em cima, para me começar a fazer a minha medida, tá? E nós vamos, a primeira medida que nós vamos fazer vai se chamar faturamento. Tá? Nós vamos criar uma medida com o nome de faturamento. Nós vamos utilizar uma medida no Power BI que chama... O Power BI ele já dá uma informação aqui pra gente. Tá, você está utilizando a SOMEX. Então, você tem que me informar uma tabela
e colocar depois a expressão que você quer. Então, a tabela que eu quero tá na F vendas, né? A tabela que eu quero, aliás, é a F vendas, tá? E depois que eu colocar aqui a minha tabela, agora eu vou colocar a expressão. Vou dar um Enter. E da tabela F vendas, eu quero a quantidade de vendas que eu fiz, certo? Vezes, tá? Vou dar um espaço aqui. Vezes, né, a quantidade de venda vezes o preço unitário. Tá? Então, aqui, ó, eu quero o preço unitário, vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Então, aqui nós já criamos a nossa primeira medida, tá? Depois, nós vamos criar a nossa segunda medida, que é o custo, tá? Então, calma que eu já vou começar, daqui a pouco nós vamos para o nossa quinta etapa, que é a etapa de visuais. Já vai ficar mais visual, né? Aqui o nosso relatório. Por enquanto a gente só está afiando o machado, né? Depois nós vamos começar a cortar as árvores. Então aqui eu estou montando aqui as minhas medidas e nós vamos criar os visuais na próxima etapa. Ok, depois que eu criei aqui a minha primeira medida, eu vou vir aqui, ó, em coluna, nesses três pontinhos, eu vou clicar aqui, ó, e vou ocultar. Vou clicar em ocultar. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, depois que eu ocultei aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, já mudou de tabela aqui, ó, para medida. Como que eu sei? Aparece essa calculadora aqui, ó. Então eu sei que já é uma medida e subiu para cá, aqui ficou em primeiro, né? Então você pode perceber que ficou mais organizado. Para me criar a minha segunda medida, eu venho aqui, ó, clico com o botão do lado direito, nova medida. Eu vou criar a medida de custo unitário e de quantidade vendida para facilitar para a gente ali na hora de a gente colocar os visuais, tá? Então o Power BI vai abrir, vai criar uma nova medida aqui, ó, vai abrir a nossa abinha aqui para nós incluirmos o nosso cálculo, fazermos a nossa medida aqui de custo unitário. Ó, vou fazer uma medida de custo unitário. Vou utilizar a sum, tá? Que é só uma coluna. Então, qual que é a coluna que eu quero somar, tá? Sum em inglês é soma. Eu quero somar a minha coluna de custo unitário, tá? Então, basicamente, o Power BI, essa função sum, ela pega a coluna de custo unitário e soma ela, tá? E ela já criou aqui, ó, de custo unitário, agora eu quero criar outra medida que vai se chamar quantidade vendida, tá? E você vai saber por que eu vou criar essa medida. Ó, quantidade vendida. Ou quantidade de vendas, tá? Quantidade de vendas, eu vou colocar igual sum, tá? Que é a soma da planilha, da coluna aqui no caso, né? Vamos ver aqui, ó, quantidade vendidos. Vou dar o parêntese e dar um Enter. Ok? Então, criamos 3 medidas aqui até agora. E agora eu vou criar uma outra medida que é a de custo total, certo? O Power BI vai criar aqui para mim, ó, custo total. E aqui eu já vou utilizar a função SumMax novamente. Vou incluir a minha tabela F vendas e eu quero aquela nossa coluna de quantidade, QTD. Quantidade vendidas em vezes, né, o nosso custo unitário, que é a nossa medida de custo unitário que eu criei aqui, ó, ela vai aparecer aqui agora, tá? E vou fechar aqui o parêntese. Ok, já criei a minha medida aqui de custo. De novo, né, em cima de medidas, nova medida. Qual que é a minha margem de lucro aqui do meu processo de vendas, tá? Vamos ver qual que é a minha margem de lucro. Para isso, eu preciso criar a medida margem de lucro.
Vou vir aqui, ó. Vou usar também a Sanmex F vendas. Sempre, tá? Você vai colocar a tabela F vendas. Então eu quero o faturamento, que é a medida que a gente criou aqui, ó, de faturamento. Vou utilizar essa medida. Medida é bom por causa disso. Você pode utilizar a medida, tá? De forma simples, menos o custo total. Vou fechar aqui meu parêntese. Ok. Essas são as medidas que eu queria criar, tá? Aqui no nosso pilar de cálculos. Ok? E o Power BI já fez tudo isso aqui para mim. Deixa eu tirar aqui essas abas para facilitar a visualização. E agora eu já vou criar os meus primeiros visuais, tá? Aqui é o nosso quinto pilar, que é o pilar de visuais. Para criar os visuais é muito simples. Você pode vir aqui, ó, na galeria de visuais e incluir os visuais, certo? Ou você pode vir aqui, ó, eu quero colocar primeiro o faturamento. Você pode clicar e arrastar para cá. Ele já vai criar um visual de cartão aqui para você, tá? Já vai informar aqui, ó, que o nosso faturamento aqui, ó, é 690 milhões, tá? Então, você tá vendo aqui, ó, que foi criado o primeiro cartão. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em faturamento, já vai mudar aqui, ó, essas informações. Vou vir aqui, ó, nesse cifrão e vou procurar e tá lá embaixo, tá? Vou colocar aqui em real. A princípio você tem que fazer isso, tá? Tem que procurar, é um pouco chatinho aqui, ó, mas já achei. Mas depois nos demais você vai ver que vai ficar mais fácil. Olha só, então já vai mudar, certo? Para aqui, para reais, ó. Vai incluir aqui o cifrão para mim, olha só. E eu já posso aqui, ó, deixar um pouquinho maior o meu cartão. E eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V e criar um outro cartão, certo? Ele duplicou aqui o meu cartão. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a medida aqui nele para mudar aqui a minha informação. Eu venho aqui, ó, e vou tirar o faturamento e vou jogar aqui, ó, o custo total. A medida de custo total, ele já vai me dar qual que é o meu custo da minha operação, certo? Vou diminuir aqui os meus cartões, ó. Vou jogar aqui um pouquinho mais para cima. Ok. Vou duplicar de novo. Aliás, vou fazer diferente. Agora eu quero vir aqui na minha galeria, ó. Vou vir aqui. Tem vários visuais aqui, ó. Vou aqui, ó, em cartões, ó. Cartão, no caso, né? 1, 2, 3. Ó, já vai aparecer aqui para mim o cartão e eu vou incluir qual a medida que eu quero que apareça nesse cartão. Eu quero a margem de lucro. Qual que é a minha margem de lucro? 116 milhões. Eu vou alterar aqui para real. Lembrando que você tem que clicar na medida, vai aparecer aqui o cifrão. E vou vir aqui, ó, em português Brasil. O Power BI vai alterar para mim. Certo? Já incluí aqui, ó, o cifrão. Vou fazer a mesma coisa nesse aqui, na margem de lucro. Vou vir aqui, português Brasil. Certo. E o meu terceiro visual, deixa eu deixar ele um pouquinho mais para cá. Eu já vou encurtar ele, tá? Já vou ajustar ele. Vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V. O meu terceiro visual vai ser a quantidade vendida. Vou tirar aqui, ó, a medida de margem de lucro. Quantidade de vendas. Vou incluir aqui, ó. Certo? Então, nós vendemos 11 mil. Ok, deixa eu colocar aqui. Vou clicar aqui em quantidade de vendas. Vou colocar o real aqui, né? Português Brasil. Certo, Power BI já colocou aqui para mim. Deixa eu diminuir aqui essas informações para caber todo mundo aqui em cima. Tá, eu já vou ajustar ele. Tá, para você diminuir esse texto, tá? O que você tem que fazer, ó? Deixa eu diminuir o texto para ficar menor.
Você vem aqui em formato, ó. Você vai vir aqui em formato, certo? Apareceu aqui, ó, a aba formato. Você vai vir aqui, ó, na parte de visual, valor do balão. Não me pergunte por que o Power BI deu esse nome, valor do balão. E você vai diminuir aqui, ó. Olha só, vai diminuir lá. Certo? Então, vou deixar 30 para todos. Ok? Vai ficar pequenininho, depois eu ajusto. Vou aqui no meu segundo visual. Vou deixar 30. Certo? No meu terceiro visual, valor do balão, 30. Ok, diminuiu também. Vou colocar aqui do ladinho. Vou deixar 30 também. Certo? Samuel, beleza. Eu não quero deixar assim em milhões, né? Eu quero deixar ele com valor total. Eu não quero deixar ele assim abreviado. Eu quero deixar ele com valor total. Ok, vamos alterar para valor total. Tá? Aqui eu já estou ajustando os meus visuais. Eu vou vir aqui em visual. Vou vir aqui em valor do balão. Ele vai abrir, certo? Ele vai abrir rótulo da categoria. Aqui, ó, em valor do balão mesmo, vou mudar para nenhum. Ok, ó, ele já vai aparecer aqui o valor total do meu faturamento, certo? Só que eu não quero com esse tanto de número aqui, não. Então, eu vou vir aqui em cima, ó, e vou aqui com o faturamento, com a medida clicada aqui, tá bom? Senão não vai aparecer essa informação aqui. E vou diminuir para 0. Eu não quero zero, eu quero 0 casas, tá bom? Aqui, ó, eu quero 0 casas. Então, vou diminuir aqui para 0. Aqui no separador de milhar, né? Vou diminuir para 0. E o meu número vai ficar menor, ok? Ainda tá 1, ó, eu não quero 1, eu quero 0. Então, vou vir aqui e diminuo o meu número. Isso eu posso fazer em todos os visuais, ok? Diminuiu. Vamos aqui para o próximo. A mesma coisa, vou vir aqui, ó, em valor do balão, vou clicar em nenhum. Certo? Para diminuir, se você quiser diminuir as casas do separador de milhar, é só você clicar aqui, ó, na medida, já vai aparecer que tá 0 aqui, tá vendo? Então aqui tá certo. Vou no meu próximo cartão, vou fazer a mesma coisa. Aqui no valor do balão, vou colocar nenhum. Tá? Então, para mim diminuir aqui, ó, o separador de milhar, não quero essas duas casas, tá 2 aqui, ó. Ou você pode digitar também 0 e dar um Enter, tá? Se você achar que é mais rápido, você faz dessa forma. Olha só, ele já diminuiu lá. Nosso quarto visual, quero também o valor cheio, né? Vou clicar ali em nenhum, ó. 11.316 vendas nós fizemos. Então tá melhor, certo? Tá mais bonito aí os nossos cartãozinhos, ok? Então, o nosso faturamento foi de 690 milhões, o nosso custo foi de 573 milhões, a nossa margem de lucro é de 116 milhões e a quantidade de vendas é 11.316, certo? Ok, então nós vamos começar a colocar os nossos visuais de gráficos aqui embaixo, certo? Que é para a gente visualizar melhor esses números aqui, né? Para a gente apresentar de forma visuais esses números aqui para os nossos líderes ou stakeholders, né? Ou clientes, enfim. Então eu vou criar visuais aqui, ó. Como que nós podemos fazer isso? Eu venho aqui, ó, na nossa galeria de visuais e vou colocar um gráfico de barras. Vou colocar esse gráfico aqui de barras empilhadas. Vou colocar aqui. E através desse gráfico, eu quero ver o faturamento aqui no eixo X.
É só você pegar a medida aqui, tá vendo? Ó, e arrastar, ó. E arrastar para esse item aqui, que o Power BI já vai incluir essa medida aqui. Eu não sei porque não tá indo, mas deixa eu fazer de novo. Ou você pode flegar aqui, ó. Vamos flegar. Ó, quando eu fleguei, ele jogou o faturamento. Na onde que ele jogou o faturamento? Ele jogou o faturamento no eixo Y, tá? E ok, não tem problema. E eu quero o custo. Vamos lá. Eu quero o custo aqui no eixo X. Ou vou flegar aqui, ó, o custo para ver onde que o Power BI automaticamente vai incluir esse custo. E ele incluiu acima, tá? Então, vamos ver um outro gráfico, que esse aqui não ficou muito legal. Certo? Então, ele está comparando aqui, tá vendo? Ó, o faturamento com o custo. Você concorda comigo que ficou mais visual aqui? Olha só. Ficou mais visual, mas só que não dá para ver, né, os valores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em formato. Ó, e vou em rótulo de dados, eu vou flegar o rótulo de dados. Olha só, agora tá dando para ver o valor. Só que não tá legal, né, esse número. Então, o que eu vou vir aqui, ó, na posição, vou em alto. Aliás, vou vir aqui, ó, em valor. Vou vir aqui em exibir unidades e eu quero nenhum. Então, aqui, ó, ele já vai colocar os valores que está aqui, certo? Aqui em cima, ó, faturamento e custo. Tá? Então, nós sabemos que o faturamento é 690 milhões e o custo 573. Então, pelo gráfico, já dá para ter uma ideia melhor, certo? Desses valores, né? Já dá para ter uma dimensão de quanto que é 690 e quanto que é 573. Obviamente, 573 é menor, ok? Só que eu não quero deixar o meu visual assim, né? Não faz sentido. Se eu já tenho aqui os números aqui em cima, por que eu vou deixar aqui desse jeito? Então, eu vou melhorar esse visual. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em formato, nesse atalhozinho. Eu vou tirar aqui o custo total, tá? Que eu só quero o faturamento, por enquanto. Vou deixar aqui o faturamento e vou incluir, ó, vou abrir aqui, ó, se tiver fechado aqui a sua tabela, eu vou incluir aqui, ó, uma outra informação que é o país. Vou jogar aqui para o eixo X, certo? Olha só. Então, o Power BI já me deu aqui através desse visual, deixa eu aumentar aqui, ó, quanto que eu tive de faturamento em cada país, certo? Então, aqui, ó, vou deixar ele aqui, ó, mais ou menos assim. No Brasil, eu vou tirar aqui no eixo, esse aqui é o eixo Y, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Vou vir aqui, ó, no eixo Y. Aliás, vou vir aqui em formato. Ó, vou vir aqui no eixo Y e vou desflegar aqui, ó, valores. Tá vendo que isso vai sumiu lá? Vou flegar de novo, ó. Apareceu. Desfleguei. E vou tirar aqui esse faturamento também, que não é legal. Título. Tirei também. Melhorei esse visual. Certo? Tá vendo que ele tá mais limpo. Então, aqui, ó, ele só aparece aqui os valores para mim, ó, de faturamento no Brasil, na China, na França, no Japão, na Argentina e nos Estados Unidos. Certo? E você pode até renomear isso aqui, ó. Tá? Só para te mostrar, tá? Opa, selecionei o visual errado. Vou clicar aqui, ó, de novo, ó. Se você quiser renomear isso aqui por aqui, é só você clicar aqui várias vezes, 2 vezes e ele já vai aparecer, tá? Se você quiser colocar outra descrição aqui, eu vou deixar assim mesmo, só para mostrar para você que dá para renomear. E ok, esse visual aqui para mim tá ok. Tá, Samuel, mas aí eu quero comparar com o custo, como que eu faço? Vamos ver se a gente consegue comparar com o custo. Ó, aqui no... Eu acho que eu vou ter que utilizar outro gráfico para comparar com o custo. Eu vou vir aqui para esse gráfico de colunas empilhadas. Alterei. A princípio parece que não alterou nada, né? Só que aqui, ó, no eixo Y, deixa eu colocar aqui o custo. Custo total. Ó, não ficou tão legal, mas é só você
ajustar. Tá vendo essa linha aqui, ó? Ó, tá aparecendo, ó, que no Brasil eu tive um faturamento de 160 milhões, arredondando, e um custo de 182 milhões. Então, teoricamente, eu tive lucro, certo? Esse gráfico aqui é legal para você quanto que eu tive de custo no Brasil e quanto que eu tive de faturamento. Pode ser, aqui não é o caso, né? Porque todos apresentaram o custo abaixo do faturamento. Para você identificar qual que se algum país eu estou dando prejuízo. Se eu estiver dando prejuízo em algum país, então significa que eu tenho que tirar minhas operações daquele país, porque só está dando prejuízo, certo? Empresa foi feita para dar lucro, não prejuízo. Então esse gráfico aqui, ó, ele é bom para você identificar, mas deixa eu melhorar ele que ele tá feio. Para você melhorar ele, deixa eu fechar essas abas aqui, ó, que tá uma bagunça e pode confundir você. Vamos ver o que eu vou fazer aqui, ó, para melhorar. Aqui já tá, você já consegue ler bem, né? Mas eu não gostei muito não. Vamos ver se eu consigo melhorar ele aqui, ó. Se eu tirar o rótulo de dados, ó, vai sumir todos os rótulos, não é o que eu quero. Vamos ver aqui se a gente consegue melhorar ele. Aqui, gente, você tem que ir fuçando, tá? Para ver se você não souber como você alterar aqui qualquer coisa, é só você ir fuçando que você apertando os botões aqui que você vai ver como que funciona, tá? Então eu já tirei aquele fundo que estava ficando feio, né? Eu posso até, deixa eu ver se eu consigo alterar a cor aqui, ó, para uma cor branca. Deixa eu ver se fica legal. Acho que não, hein? Ficou melhor, né? Só que sumiu aqui o de trás. Ficou melhor para visualizar, né? Só que por outro lado, o que tá branco lá já não ficou tão legal. Vou deixar preto, ó. Preto já ficou mais interessante, né? Eu vou tirar esse adicionar título da legenda, porque tá deixando meu gráfico feio. Legenda, vamos ver se é aqui. É aqui mesmo, ó. Tirei aqui a legenda, olha só. Ficou melhor, né? De você analisar esses dados. O visual ficou melhor. Certo? Então vamos para o nosso segundo visual. Qual que é o visual que nós podemos incluir aqui, ó? Eu vou incluir um visual de rosca. Aqui, ó. Esse é o visual de rosca. Vou colocar aqui o faturamento em valores. Certo? Então é 100%, 690 milhões. E eu quero analisar por marca. Vamos ver se fica legal, por marca. Vou dar um flag aqui, ó. Não, olha só, vai aparecer várias marcas, tá bom? Então esse aqui é um modelo de dados de venda de carros, pelo que você já pode ver, né? Através aí mundial, né? Venda de carros mundial. Então, olha só, não ficou muita informação, né? Ficou feio. Isso daqui não dá para você analisar muita coisa. Dá para você analisar, né? Fica feio essa forma aqui de analisar. Fica muita informação. Então, o gráfico de rosca, você tem que ter no mínimo 3 informações para ficar um gráfico legal. Eu vou trocar aqui de marcas. Eu vou colocar a equipe de vendas. Olha só, já tem 3 informações, tá vendo? Então, ó, deixa eu aumentar ele aqui, ó, para você visualizar. Então, aqui, ó, nós temos a equipe de venda concessionária, distribuidoras e importações, certo? E qual que está vendendo mais aqui? Essa aqui que está em azulzinho, né? Que é a distribuidora. As distribuidoras estão vendendo mais, né? E você pode ver que se você clicar aqui, ó, em distribuidoras, ele já filtra os valores aqui, ó. Quanto foi que só essa equipe aqui, ó, distribuidora vendeu, ó. Eles venderam 265 milhões, um custo de 220, margem de 45 e 4.312 vendas. Certo? Aqui, se você quiser, você pode alterar também melhorar esse gráfico, né? Eu vou melhorar ele, ó. Vou vir aqui em formato,
Já estou aqui em formato. Vamos tirar esse rótulo para ver se fica legal. Não, tem que deixar o rótulo. A legenda eu vou deixar lá em cima. Ó. Eu quero superior esquerdo. Mudei. Ok. Título aqui eu vou manter, né? Faturamento por equipe de vendas. Essa equipe de vendas que eu vou tirar. Olha só, tirei. Ficou concessionária, distribuidoras e importações. Certo? E aí que ficou o valor, ó, 87 milhões. E quantos por cento, né, equivale do total, esses 87 milhões, equivale a 12,59%. Certo? Se você quiser alterar também toda a cor dessas fatias, é aqui, ó. Vou alterar aqui a cor. Se você quiser alterar a cor aqui desses visuais também, você pode. Certo? Você pode aplicar o storytelling aqui, não vai ser um assunto para essa aula, né? Então, ó, já criei aqui o meu segundo visual. Certo? Vou deixar ele aqui, ó. Vou deixar esse segundo visual aqui. E o terceiro visual, eu vou aqui nesse gráfico de barras empilhadas. Certo? Onde eu vou analisar a quantidade de vendas por marca. Vou colocar aqui, ó, faturamento. Vou clicar para ser mais fácil. Incluiu aqui o nosso faturamento e vou analisar as marcas. Quanto que eu tive de faturamento por marca. Para aparecer os valores aqui, ó, é rótulo de dados. Vou habilitar o meu rótulo de dados. No rótulo eu não quero que fique assim, ó, 0,12 bilhões aqui no caso, né? Eu quero que fique... Eu quero que dê o número completo. Olha só, 120 milhões, 108 milhões, ó. A Volkswagen vendeu 120 milhões, 108 milhões, a Ferrari 103 milhões e assim por diante. Eu vou deixar aqui ela do ladinho aqui assim, ó. Certo, ó. Então vou deixar esse gráfico assim. Vou incluir mais um gráfico aqui do lado, ó. Meu gráfico de rosca eu vou deixar aqui, vou incluir um gráfico aqui, ó, que é para complementar, né? Se você quiser dar um Ctrl C e Ctrl V, se você quiser dar um Ctrl C e Ctrl V, vai duplicar esse visual e eu vou jogar ele para cá. E aqui, se você quiser colocar um mapa aqui também, você pode, né? Eu vou mudar aqui o visual para mapa. Vamos ver se ele vai aparecer aqui, ó, mapa. Vai aparecer um mapa aqui. Olha só. Só que eu quero tirar a legenda. Vou tirar a legenda. Certo? Aí aparece aqui, ó, o meu mapa. E no mapa eu quero ver quais o faturamento por país, né? Já tá aqui o faturamento, né? Mas eu quero ver... Deixa eu ver aqui. Vou colocar a quantidade de vendas aqui, ó. Acho que já tá também, né? Ó, tá o faturamento aqui no tamanho da bolha. A bolha não tá aparecendo. E quantidade de vendas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa bolha aqui pra ficar melhor. Vou aumentar a bolha. Bolha. Vou deixar magnitude. Vamos ver. Não. Magnitude. Deixar automático. Tamanho. Aqui que eu vou colocar o tamanho. Primeiro, deixa eu mudar o estilo desse mapa, que eu gosto desse escuro aqui, ó. Eu acho mais bonito esse escuro. Deixa eu tirar aqui o faturamento e equipe de vendas, né? Tá a equipe de vendas, por isso que não estava aparecendo. Então, ó, vou colocar o faturamento, certo? Faturamento aqui, ó, no tamanho da bolha. E vou colocar o país. Tá vendo só? Olha, agora apareceu. Então, ó, essas bolhas aqui, ó,
são os países que eu mais vendi, essas bolhas maiores, né? Se eu diminuir a bolha aqui não ficou tão legal, não. Pronto, olha só. Só que não dá pra ter uma dimensão de qual país eu vendi mais, né? Vamos ver se dá. Ó, esses três aqui parece que são o mesmo tamanho, certo? Mas aí você pode ir ajustando aqui. Vamos ver por... Eu acho que é por região. Vou tirar país e vou colocar região. Vamos ver se vai dar certo. Ó, aí vai por região, né? Aí as bolhas vão estar aqui nas regiões, né, dos países. Ok? Então, olha só. Ficou legal aqui o nosso relatório, né? Dá para tirar muitos insights daqui, desse relatório. Para se você quiser deixar ele mais bonito, dá para você incluir aqui um background nesse relatório, dá para ele deixar ele bem mais interessante. Eu só preciso fazer aqui um ajuste que é aqui nessa medida de quantidade de vendas, tá? Então, quantidade de vendas não tem por que ter esse cifrão aqui, né? Porque é quantidade de vendas. Então, para me alterar, o que eu tenho que fazer? Eu seleciono o cartão, ou eu venho aqui, ó, em quantidade de vendas, clico, vai aparecer aqui esse formato aqui, né? Quando você clica aqui em cima da medida, você vem aqui, ó, em formato, e eu quero que seja aqui, ó, um número inteiro. Olha só, ele já vai alterar para mim para números inteiros. O Power BI vai fazer essa mudança aqui para mim e vai tirar, né, o cifrão. Agora sim, nosso cartão está ajustado com o número de quantidade de vendas. Ok? Então, eu espero que você tenha aprendido nesse vídeo sobre as principais funcionalidades do Power BI e até a próxima aula.